Olá pessoal, nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês como construir uma aplicação serverless na AWS utilizando Node.js e TypeScript e ainda como construir a infraestrutura utilizando o AWS Cloud Development Kit. Não deixe de conferir os próximos vídeos dessa série para você seguir esse tutorial até o fim. Bem, o que nós vamos utilizar aqui na AWS? Utilizar uma ferramenta muito poderosa e inovadora que é o Cloud Development Kit, onde nós podemos modelar e provisionar a nossa infraestrutura utilizando TypeScript, uma linguagem aí bem bacana para poder fazer esse tipo de trabalho. E aí, dentro das nossas aplicações, nós vamos utilizar o Node.js, também em TypeScript, para escrever as nossas funções Lambda. Bem, o que eu vou fazer então nessa série de vídeos que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar aqui uma lista de compras bem simples, uma aplicação bem simples, todo mundo pode compreender como funciona. Então, nós vamos ter lá o nosso usuário, né? Eu estou falando aqui só da criação do back-end em si, não vai ter nada de front-end. E aí, então, nós vamos criar algumas operações no nosso back-end, operações básicas de CRUD, como todo mundo já conhece, para manter o escopo bem simples. Então, operações lá de get, put, post, delete, criando produtos. Imagine que você vai depois construir aí uma aplicação de front-end, ou mobile, para criar a sua própria lista de compras para você ir no supermercado, por exemplo. E aí, né, a nossa infraestrutura vai ter um API Gateway que vai receber as nossas requisições e encaminhar, invocar essas nossas requisições para uma função Lambda. Essa função Lambda, então, vai guardar esses nossos produtos dentro de uma tabela do DynamoDB, ok? Bom, e o que nós vamos fazer então? Como é que vai funcionar? Quando o usuário fizer a requisição, então, através do nosso API Gateway, a nossa função Lambda será invocada e que, por sua vez, vai escrever lá o nosso produto dentro da nossa tabela. Modelo bem simples aí da tabela, como está mostrado no canto do vídeo, só para a gente poder entender melhor como que isso tudo vai funcionar. E aí, como que nós vamos fazer com que esse recurso do AWS API Gateway e também essa função Lambda, assim também como a tabela da MDB, como nós vamos criar, como nós vamos provisionar lá na AWS? Bem, para isso nós vamos utilizar então a ferramenta que eu já havia comentado, o Cloud Development Kit. Olha só o trechinho aqui no canto do vídeo, como que uma função Lambda pode ser construída utilizando aí o Cloud Development Kit. É um trecho de código, a gente está criando ali um novo objeto daquele tipo Node.js Function e está definindo algumas propriedades. Interessante disso é que a gente utiliza linguagens que a gente já conhece para poder modelar e criar os recursos na AWS. E aí, então, também nós vamos utilizar uma ferramenta de monitoramento de tracing chamado X-Ray, onde a gente pode entender o comportamento da função Lambda, quanto tempo cada passo da nossa função Lambda é executado lá na AWS. É claro também que, como a gente vai construir esses recursos, nós vamos utilizar aí uma ferramenta bem interessante da AWS, que é o CloudFormation, mais especificamente falando das stacks, que vai controlar o ciclo de vidas aí desses nossos recursos lá na AWS. E nós vamos poder observar o funcionamento da nossa função Lambda através de logs do CloudWatch. Veja que no nosso vídeo aqui eu tenho algumas palavras em verde aqui, né? Invoke, read, write. Na verdade, essas são permissões que esses recursos têm para executar certas operações em outros recursos. E para isso, então, a gente vai utilizar também papéis do IAM, para discriminar certinho como que isso vai funcionar dentro do nosso projeto do CDK, ok? Só que para a gente poder trabalhar com a AWS, e principalmente trabalhar com o Cloud Development Kit, nós precisamos preparar aqui o nosso ambiente de desenvolvimento. Primeira coisa que a gente precisa é uma conta da AWS. Você pode entrar nesse endereço que está aparecendo aqui no vídeo e você criar lá a sua conta. A AWS fornece um plano onde você tem acesso a alguns recursos dentro de certas cotas de utilização desses recursos, você pode utilizar de forma gratuita. Importante você observar as regras direitinho lá nesse site, elas costumam mudar às vezes. Então, é importante você olhar lá para ver quais que estão dentro do período de utilização gratuita. Todos os recursos que eu vou mostrar aqui durante esse tutorial, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão dentro da cota de gratuidade lá do tipo Free Tier, a conta Free Tier, ok? Mas também você tem a conta paga e cupons de créditos que você pode utilizar. Se você estiver utilizando já na sua empresa, provavelmente você já deve estar utilizando lá uma conta paga, ok? Bom, quais são as ferramentas então que você vai precisar instalar no seu ambiente de desenvolvimento? Node.js, ferramentas bem conhecidas, todas gratuitas, não precisa pagar por nada, tá? AWS CLI,
uma ferramenta que vai ser importante para a gente para utilizar o AWS CDK, o Cloud Development Kit, ok? Visual Studio, Postman ou algum cliente REST que você goste, não precisa ser exatamente esse, e o Docker Desktop, que eu vou explicar mais para frente porque que a gente precisa para ele, ok? E aí, então, se você quiser preparar isso daqui ainda, não tiver preparado isso, eu tenho um tutorial bem bacana aqui, um bem passo a passo, você pode escanear aqui esse QR Code e cair direto lá, são instruções mais claras, muito simples, apenas instalar algumas ferramentas e configurar algumas coisas na conta da AWS, ok? Vamos partir então para a construção do projeto com a AWS CDK, e aí eu estou falando tanto da infraestrutura quanto dos nossos recursos que vão estar lá, o código em si que vai executar a operação da nossa função Lambda. Bem, nós vamos construir, é isso daqui que eu já havia explicado no começo do vídeo, utilizando aí todas essas ferramentas, ok? E para isso, para construir a nossa infraestrutura, vou utilizar o Cloud Development Kit, ok? Bom, se você quiser ter mais informações sobre como que isso tudo funciona, se você tiver interesse mais em continuar, dá uma conferida aqui, eu tenho esse curso que está hospedado na Udemy, só escanear aqui o QR Code você vai ter um acesso aí a informações muito mais amplas de como utilizar a AWS, utilizar o Cloud Development Kit, além de aprender muitos outros recursos da própria AWS, ok? Bom, se você já preparou o seu ambiente de desenvolvimento, se você ainda não fez isso, pausa aqui o vídeo, vai lá naquele tutorial que eu havia mostrado, prepara o seu ambiente, depois volta para cá. Depois que você preparou, você vai observar aqui que você tem aqui o AWS CDK instalado aqui na sua máquina. Então, no meu caso aqui, eu estou com a versão 2.38.0, ok? E agora a gente pode então passar para construir o nosso projeto, que nós vamos construir aquele back-end da nossa lista de compras, ok? Então eu vou entrar aqui dentro do meu desktop, eu vou criar uma pasta aqui dentro, para depois eu criar o meu projeto. Então eu vou chamar aqui de Shopping List, né, a lista de compras, e aí está ali a minha pasta sendo criada, e aí eu vou navegar para dentro dessa pasta, isso é importante, e eu vou então criar, utilizar aqui o primeiro comando da AWS CDK, o CDK init. Com ele, eu vou aqui primeiro escolher qual que é o idioma, a linguagem de programação que eu quero utilizar para construir a minha infraestrutura, ok? Não é necessariamente a linguagem da aplicação que eu vou utilizar para escrever as minhas funções Lambda, mas sim a linguagem para ser utilizada para a construção da infraestrutura. E eu vou escolher aqui o TypeScript. Você pode utilizar outras linguagens como Python, Java e coisas do .NET, ok? Mas eu vou escolher aqui o TypeScript, que é a linguagem que eu escolhi. Então, CDK init language TypeScript, ele começa aqui a criação do meu projeto. Ele vai aqui começar a criar o meu projeto, criar uma base, uma estrutura base aqui para o meu projeto. Então aqui pronto, meu projeto já foi criado, está dizendo aqui que já concluiu. E aí eu posso abrir aqui essa minha pasta no meu Visual Studio Code que eu tenho aqui instalado na minha máquina já. Vou abrir aqui essa pasta para a gente poder entender um pouquinho como é que é a estrutura base do nosso projeto. Então está aqui o nosso projeto que foi criado com a AWS CDK. Dá uma olhadinha aqui em alguns arquivos. Primeiro aqui o arquivo package.json. Se você aqui já é do mundo Node.js, provavelmente você vai reconhecer essa estrutura aqui do nosso projeto. E aí eu tenho aqui uma biblioteca, olha só, AWS CDK lib. Ela que é onde vai ser utilizada para poder construir a infraestrutura da nossa aplicação. Então veja que aqui eu já estou com a versão 2.38.0, que é o que está instalado na minha máquina nesse momento, ok? Então a gente tem aqui outras bibliotecas, inclusive aqui o TypeScript, né, que foi a linguagem que eu escolhi para poder criar a infraestrutura. E aí então eu tenho aqui um outro arquivo cdk.json, que são configurações um pouco mais específicas. Se você tiver uma profundidade maior de conhecimento no CDK, você pode alterar algumas coisas aqui. Vamos mexer nele aqui por enquanto, depois a gente vai instalar algumas bibliotecas aqui nesse arquivo, ok? E aí nós temos aqui a pasta lib. Aqui dentro o CDK já criou para a gente, olha só, um exemplo de um arquivo, uma classe, na verdade, que representa uma stack. Nós vamos explicar isso um pouco mais adiante, mas ele já criou aqui um exemplo para a gente poder entender. E aí depois, esse arquivo aqui, ele é referenciado aqui nesse arquivo shoppinglist.ts de TypeScript, onde eu crio uma instância daquela classe. No final das contas, eu estou criando uma stack com aquele nome. Vamos ver isso aqui no próximo vídeo, ok? Então, não deixe de aproveitar aqui os próximos vídeos dessa playlist para você entender e prosseguir aqui nesse tutorial. Até mais!